Olá, meio-dia e 1, começa agora o Câmara Notícia, edição desta segunda-feira, 23 de setembro de 2024. Participe dando a sua sugestão, a sua opinião aqui para a TV Câmara Campinas. Anote aí o WhatsApp da redação, 19 97829 3776. Mande a sua mensagem para a gente. Se preferir, você pode então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no seu vídeo e aí você já manda direto a mensagem para a gente. Confira agora os destaques desta edição. Câmara realiza solenidades para a entrega de honrarias. Hoje tem a 55ª reunião ordinária com 15 projetos na pauta. TV Câmara inicia a série sobre patrimônios de Campinas e começa pelo Centro de Ciências, Letras e Artes, que existe há mais de 100 anos. De olho na educação, qual a idade correta para iniciar a alfabetização? No esporte, vôlei Renata vence o Atibaia e está na semifinal do Campeonato Paulista. E a gente abre o Câmara Notícia de hoje falando das notícias da metrópole, primeiramente sobre oportunidade de emprego, porque o Grupo Mufato, uma rede varejista que opera com as bandeiras Super Mufato e Max Atacadista, está com 50 vagas efetivas para trabalhar no centro de distribuição que fica em Itupeva, aqui na região de Campinas. Há vagas para ajudante de armazenamento, conferente de mercadoria, operador de empilhadeira e auxiliar de logística para início imediato. Os aprovados na primeira etapa serão encaminhados para entrevista com o gestor do centro de distribuição. Não é obrigatório ter experiência. Candidatos devem levar o RG ou CPF, a carteira de trabalho física ou a digital. São bem-vindas pessoas acima de 18 anos, incluindo candidatos 50 a mais e também PCD. Interessados devem comparecer lá no CD em Itupeva, que fica localizado na Avenida Emílio Chequinato, 2257, na Chácara Paraíso, no município de Itupeva. O atendimento vai ser por ordem de chegada das 9 da manhã às 11h30 e depois das 2 da tarde até às 5h30 ao longo de toda a semana, ou seja, até sexta-feira você tem essa oportunidade de emprego. E já aqui em Campinas, no Centro Público de Apoio ao Trabalhador, são mais de 700 vagas de trabalho e a gente vai falar aqui de algumas delas. Ó, se você entrar no cepat.campinas.sp.gov.br, você vai ter lá as vagas que estão disponíveis e a gente vai mostrar algumas delas, lembrando que sempre é por ordem alfabética. Olha, a gente tem agente de pátio, né, com salário inicial de R$ 1.784. A exigência é de ensino médio completo, são 4 vagas. Depois nós temos, olha, 30 vagas para ajudante de cozinha, com salário inicial de R$ 1.800. Depois temos ajudante de obras, 15 vagas para trabalhar, nesse caso, em Franco da Rocha, tá? O salário inicial é R$ 2.068. Temos também, olha, 5 vagas para atendente de balcão para trabalhar em uma empresa aqui na Vila Brandina com salário inicial de R$ 1.430. Temos atendente de farmácia também para trabalhar em Campinas. Temos 20 vagas de atendente de lanchonete com salário inicial de R$ 1.539. Aí nós vamos para a página seguinte. Hoje, como são mais de 700 vagas, você pode ver que tem aí 5 páginas de oportunidades. Olha, atendente de lojas e mercados, 25 vagas, com salário inicial de R$ 1.888. Temos também, olha, aqui, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, 10 vagas, com salário inicial de R$ 1.559. A gente vai passando aqui em ordem. Eu já vou para a última página, que é a número 5, você pode navegar aí na sua casa ou no seu celular. Na última página a gente já tem pedreiro, temos pintor de obras, representante de produtos, servente de obras, temos ainda tapeceiro de móveis. Olha, no cargo de tapeceiro, a gente tem um salário inicial de R$ 2.500, a empresa fica na região do bairro Ponte Preta. E temos aí, por fim, vendedor porta a porta. Você pode acessar então o cepat.campinas.sp.gov.br
www.campinas.sp.gov.br/vagas, e aí você tem os detalhes de todas essas vagas, né? São mais de 700, são 740 hoje, e você pode acessar para então ter acesso a uma delas. Lembrando que no caso dessas vagas do CEPAT, nós temos 3 unidades em Campinas. A do centro na Avenida Campos Sales 427, a do distrito do Ouro Verde, que fica na Avenida Rui Rodrigues 3900 no Parque Universitário, e também a unidade do Campo Grande, que fica na Rua Manuel Machado Pereira 902, em frente à Praça da Concórdia. E olha só, as inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2024 estão abertas. A competição é promovida pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, em parceria com a ABRADE, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, e conta com o apoio do grupo CPFL Energia. Participam alunos do 8º e 9º anos de preferência, com o apoio dos professores, para que sejam agentes multiplicadores da consciência ambiental. As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2024 estão abertas e vão até 4 de outubro. A competição tem por objetivo estimular o aprendizado dos jovens de 9º e 8º ano da rede pública e particular de ensino acerca do consumo racional e consciente de energia elétrica. Esse é um importante programa nacional educacional da Agência Nacional de Energia Elétrica, na qual a CPFL apoia fortemente esse programa. Isso se iniciou recentemente, a inscrição para os alunos de 8º e 9º período, na qual até o momento a gente já tem 100 mil inscritos, de um objetivo maior em âmbito nacional de 200 mil alunos a serem inscritos nesse importante programa. A competição conta com algumas etapas. Ele se inscreve, busca se qualificar. O que significa isso? Ele precisa pesquisar um pouco sobre o uso racional da energia elétrica, eventualmente fazer leitura da sua fatura da conta de energia da sua concessionária, para poder até mesmo num breve futuro explicar para a sua família alguns detalhes de tudo isso. Conscientizado essa questão, ele vai fazer a inscrição e automaticamente participar de um grupo de provas, tanto da fase 1, que é uma avaliação gamificada, na qual ele vai poder simular os hábitos de consumo dele desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir, e isso vai gerar uma pontuação para garantir de fato que ele tem essa consciência do uso racional de energia. E na sequência terá a fase 2, na qual será uma prova que pode ser feita tanto offline quanto online, junto à própria escola que esse aluno faz parte. A classificação se dará a partir da soma das pontuações das 2 etapas. São por volta de 8 mil medalhas que esses alunos poderão ter acesso se eles tiverem uma boa classificação. Todos os alunos que forem inscritos e concluintes dessa prova receberão uma certificação, até mesmo do ponto de vista de reconhecer o esforço deles em participarem da Olimpíada, e serão selecionados os alunos primeiro colocado de cada um dos estados. E também vai ter uma premiação focada no aluno melhor colocado em âmbito nacional, em âmbito Brasil. Esses alunos selecionados, o primeiro colocado para cada um dos estados, vão receber suas medalhas, inclusive um notebook. Tá, ok? E somado a isso, também terão a oportunidade de visitar a capital federal, visitando a Agência Nacional de Energia Elétrica, além dos pontos turísticos ali da capital. Tanto as inscrições quanto a orientação de estudo podem ser acompanhadas por um professor, e os conteúdos relacionados estão disponíveis nos sites das distribuidoras. A gente sempre recomenda que ele informe o seu professor, porque o professor também participou de um processo de qualificação, de conhecimento dessa frente de uso racional, que vai poder melhor orientá-lo, desde o acesso ao site, a inscrição, e eventualmente acompanhá-lo ou supervisioná-lo junto ao tempo de prova. Junto à CPFL, na cpfl.com.br, tem lá uma abinha sustentabilidade, e lá ele vai poder visitar e conhecer alguns projetos de eficiência energética do grupo, que está diretamente relacionado ao ONE também. Para mais informações sobre a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, basta acessar a página oficial. Através do site www.one, ou seja, Olimpíada Nacional de Eficiência Energética.org.br, ele poderá ter acesso ao link para inscrição e acompanhar toda a cronologia aí desse evento.
E a gente continua falando sobre inscrições para qualificação profissional, porque estão abertas as matrículas para os cursos de qualificação profissional do Centro de Educação Profissional de Campinas, o CEPROCAMP. São 678 vagas disponíveis para 17 cursos, que se dividem entre as unidades do Centro, do Campo Grande, Campo Belo, São Marcos, Ouro Verde e também a do Satélite Íris. Não é necessário fazer uma inscrição prévia, como nos cursos técnicos, pois as matrículas dos cursos de qualificação profissional são feitas por ordem de chegada. Basta apresentar o RG original e cópia, CPF também com a cópia, comprovante de endereço, uma foto 3x4, ter um e-mail válido, além de idade e os pré-requisitos exigidos pelo curso até a data do início das aulas. Os 17 cursos disponibilizados pelo CEPROCAMP são de mais variadas áreas, como, por exemplo, cuidador de idosos, marketing digital, desenvolvimento de aplicativos, auxiliar financeiro, operador de empilhadeira e informática básica são alguns dos exemplos. A lista com todos os cursos está disponível no edital. E as aulas serão ministradas no período manhã, tarde e noite, podendo ter de 2 a 4 horas aula por dia, conforme o calendário. As datas do início das aulas serão informadas na matrícula. E todas as informações sobre os cursos você pode ver lá no fumec.sp.gov.br/CEPROCAMP. Eu vou repetir, fumec.sp.gov.br/CEPROCAMP, ou no telefone também, que é o WhatsApp, inclusive, gente, 19 3731 3650. 19 3731 3650, tá aí uma boa oportunidade para cursos gratuitos de qualificação profissional. Agora a gente vai falar sobre uma novidade que a TV Câmara traz, porque a gente estreia hoje aqui no Jornal Câmara Notícia a série Patrimônios de Campinas. A primeira parada da nossa equipe foi no Centro de Ciências, Letras e Artes, uma entidade cultural particular e sem fins lucrativos que preserva há 123 anos a memória da cidade. O imóvel da entidade, tombado pela sua importância histórica, cultural e arquitetônica, abriga uma biblioteca com volumes raros, uma pinacoteca, um memorial ao ex-presidente Campos Salles e ainda um museu dedicado ao maestro Carlos Gomes. Além disso, o espaço é ponto de encontro entre artistas e intelectuais. Quem fez essa reportagem especial é Ana Paula Meneghetti. O Centro de Ciências, Letras e Artes, o CCLA, foi fundado em Campinas em 31 de outubro de 1901, por um grupo de cientistas, artistas e intelectuais que decidiram criar uma instituição em que pudessem se reunir para o estudo e a produção de atividades científicas e artísticas. A entidade, por exemplo, recebeu a primeira exposição futurista no Brasil. Segundo o presidente do CCLA e também vice-presidente da Associação Brasileira Carlos Gomes, de Artistas Líricos, a ABAL, a Pinacoteca reúne aproximadamente 180 obras de vários pintores. Está tudo aqui, né? Livros, pinturas, né? Em quadros, a óleo, de grandes artistas. Só para mencionar um que tem sido muito falado, o Lazar Segal, né? Que foi um extraordinário artista plástico, pintor, né? Ele fez a primeira exposição dele no Brasil, né? Desde que ele chegou do seu país, da Europa, Lituânia, se eu não me engano. Ele fez a primeira exposição aqui no centro e doou um quadro. Esse quadro está guardado na nossa pinacoteca. O CCLA conta hoje com uma biblioteca com aproximadamente 150 mil volumes. São enciclopédias e livros de diversos autores. Inclusive, aqui tem um espaço dedicado exclusivamente para os escritores de Campinas. Obras raras que datam desde 1500. Uma verdadeira fonte de consulta para estudantes
e pesquisadores de universidades, personalidades de projeção nacional, nascidas ou não em Campinas no século XX, mantiveram estreitos vínculos com o CCLA, participando na sua fundação, nas atividades ou doando seus acervos de bens pessoais, que foram preservados pela entidade, como os de César Pierrenbach, que dá nome à biblioteca. No espaço, ainda é possível conferir a história de dois importantes campineiros. Campos Salles, político eleito como 4º presidente da República, no período de 1892 a 1902, e Carlos Gomes, o renomado maestro. Esse Museu Carlos Gomes começou em 1902, né? Foram os primeiros manuscritos do Carlos Gomes, que o irmão dele, o José Pedro Santana Gomes, ainda vivia, né? Ele era 2 anos mais velho que o Carlos Gomes. Carlos Gomes morreu em 1896 e o Santana Gomes em 1908. Então, em 1902, ele começou a trazer os manuscritos e a gente foi guardando, foi acumulando esse precioso material, né? Além do que nós continuamos, né, realizando eventos históricos, palestras, oferecendo recitais, né? Aqui passaram grandes pianistas, tocou aqui Fernão Lopes, tocou também Madalena Taliaferro, Eudóxia de Barros, a Estelinha Epstein, grandes pianistas de Campinas, a Dalva Tírico, né? E também cantores, grandes cantores, né? A própria Nilza de Castro Tanque, né? Que é uma glória para a cidade, né? Cujo acervo nós recebemos da família. O auditório, com capacidade para acomodar 220 pessoas, já cedeu seu palco para espetáculos como o monólogo de Procópio Ferreira e para a apresentação de artistas de repercussão nacional e internacional. No início do século XXI, o CCLA continua com o empenho de valorizar diversas linguagens artísticas e de promover reflexões permanentes em vários segmentos. Em 2010, o prédio localizado no centro da cidade foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, o CONDEPAC. A contribuição do Centro de Ciências está preparada para oferecer a quem pesquisa, a quem vem aqui explorar, né, esse passado da cidade, os materiais, os documentos, né, os testemunhos escritos que relatam todo esse passado. Então, eu diria que aqui é como se fosse um túnel do tempo. Se você quisesse visitar, né, os primórdios da cidade, né, e todo o seu desenvolvimento, aqui você vai encontrar, né, tanto na parte de arquivo fotográfico, né, como arquivo de literatura, né, e também das artes em geral. Olha, essa é a primeira reportagem, lembrando que o CCLA fica ali na rua Bernardino de Campos, número 989, no centro de Campinas, quase ali esquina com a Francisco Glicério. E a gente vai, ao longo aí dessas 2 semanas, mostrar outros patrimônios da cidade, começando pelos patrimônios de ciências, letras e artes. A gente tem vários que vale a pena depois você conhecer. Agora nós vamos falar sobre as eleições de 2024, porque o dia 6 de outubro, em que as pessoas vão escolher os prefeitos ou prefeitas e também os vereadores dos seus municípios, está chegando. Mas agora vamos lá. O eleitor ou eleitora fora do seu município de votação pode então ter alguns problemas em relação a se deixar de votar.
ela deve justificar a ausência à Justiça Eleitoral. Confira agora como apresentar a justificativa no dia ou após as eleições. Mais de 884 mil eleitores de Campinas irão às urnas eletrônicas escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito e vereador. O primeiro turno das eleições deste ano ocorre no dia 6 de outubro e quem não estiver no seu domicílio eleitoral, lugar onde mora ou tem vínculos e não puder votar, deverá justificar a ausência no dia da votação. Essa pessoa poderá justificar a falta. Ela pode justificar comparecendo a um local de votação, preenchendo um formulário de justificativa e apresentando na sessão, ou ela pode fazer através do e-título. Lembrando que pelo e-título ela tem que baixar o aplicativo antes do dia das eleições, que no dia ele vai estar indisponível para download. O Tribunal Superior Eleitoral orienta os eleitores a seguirem certas regras de utilização e atualizarem o e-título o quanto antes, a fim de evitar que uma grande quantidade de acessos simultâneos sobrecarregue o sistema, fazendo com que o aplicativo não funcione direito. É tráfego de dados no site do TSE, então eles bloqueiam alguns aplicativos nesse dia. Para quem optar por justificar pelo e-título no dia e horário da eleição, das 8 da manhã às 5 da tarde, pode utilizar o aplicativo que está disponível para download nas plataformas Android e iOS. Na página inicial, o eleitor deve acessar mais opções e selecionar justificativa de ausência para fazer o pedido. No dia da eleição, não é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência. Não sendo possível, a pessoa poderá comparecer à sessão eleitoral mais próxima. Ela pode ir em qualquer local de votação, desde que não seja no domicílio dela, tá? Para poder fazer essa justificativa. Quem deixar de votar e não justificar em até 30 dias após as eleições, ficará em débito e sujeito a pagar multa para a Justiça Eleitoral. E se a pessoa deixar de votar em até 3 eleições consecutivas, terá o título cancelado. A pessoa que deixa de votar, ela não fica em dia com a Justiça Eleitoral. Se for um servidor público, ele pode ter prejuízo de salário. Então, é importante que a pessoa mantenha as obrigações eleitorais em dia. Ela vai ter problema com o passaporte, com outras obrigações que são linkadas de alguma forma ao título eleitoral. Mais informações sobre as eleições de 2024 você encontra lá no site tre-sp.jus.br. Das notícias da metrópole para as notícias do Legislativo que acontece na Câmara Municipal de Campinas, e a gente abre falando de honrarias, porque a reunião solene de número 87 que aconteceu esse ano homenageou uma instituição e uma empresa com a entrega das honrarias. No último sábado, dia 14 de setembro, a Câmara Municipal de Campinas realizou sua 87ª reunião solene para homenagear a organização Aldeias Infantis SOS e o Supermercado Guará. A primeira honraria foi o Diploma de Honra ao Mérito Manuel Ferraz de Campos Sales. Ele, que foi campineiro e no século XIX foi deputado, senador, governador e chegou à presidência da República. Essa honraria é concedida a entidades e pessoas que tenham se destacado na realização de ações de interesse público no município de Campinas. E a Aldeias Infantis SOS é uma organização global que atua na proteção de crianças e adolescentes que perderam o cuidado parental ou estão em risco de perdê-lo. Eu queria falar um pouquinho também desse momento na questão do agradecimento. O nosso trabalho esse ano está completando 15 anos em Campinas
Então, nesse mês a gente está comemorando. E estar em Campinas para a gente é muito importante, né? Campinas é um celeiro de tecnologia social, então onde a gente consegue trabalhar em parceria com a rede, parceria com essa Câmara, né? Então, para a gente é muito importante receber essa honraria, esse reconhecimento. E a gente deixa o convite para que vocês, né, fique aberto lá para nos conhecer, para, né, conhecer os nossos projetos, e que é muito importante a comunidade como um todo estar parceira e presente e nos apoiando. A segunda honraria é o Diploma de Mérito Empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira. Ele, político brasileiro, advogado e participante ativo dos movimentos universitários de resistência à ditadura implantada no Estado Novo de Getúlio Vargas. A homenagem é concedida a empresas e empresários que tenham exercido com destaque atividades econômicas organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços no município de Campinas. O Supermercado Guará funciona desde 1970, com 2 unidades no distrito de Barão Geraldo. É uma grande honra estar aqui com vocês, recebendo o mérito. Agradecendo a todos e sempre acompanhando a Prefeitura de Campinas, todos os vereadores, sempre lá junto com a gente, trabalhando, unido, sempre pensando no nosso próximo, para que a gente possa crescer junto e melhorar nossa região. É uma grande honra, estar aqui presente, abraçando a cada um de vocês e agradecendo por esse honra, o mérito à Prefeitura de Campinas e todos os vereadores e todas as pessoas que estão aqui. E a Câmara de Campinas também entregou o Diploma de Mérito Mulher de Ação Dorcelina de Oliveira Folador, que é concedido a mulheres que tenham se destacado nos campos de políticas públicas, filantropia, inclusão social e assistência à saúde, e a mulheres ligadas a missões religiosas de valorização e preservação da vida no município de Campinas. A Câmara Municipal de Campinas entregou o Diploma de Mérito Mulher de Ação Dorcelina de Oliveira Folador a Larissa Lima Verde dos Santos Rosário, que através do seu trabalho tem colaborado com o empoderamento feminino. A superação vem do amor que temos por quem nos cerca e pela vontade de realizar algo ainda maior. Foi com essa motivação que surgiu a ideia de criar o NetCoffee. Eu queria mais do que apenas um grupo de negócios. Eu queria criar uma rede de apoio, onde as mulheres pudessem, de fato, crescerem juntas e superar os desafios que nós enfrentamos todos os dias, especialmente no empreendedorismo. Muitas mulheres se tornaram minhas sócias, porque entenderam a importância de cuidar não só da saúde, mas também do desenvolvimento pessoal e evoluir no seu profissional. A homenageada, durante a 89ª reunião solene, recebeu a honraria por sua contribuição a ações sociais. Empreender para nós é enfrentar desafios diários, sejam eles nos negócios, nos relacionamentos ou dentro de nós mesmas. Mas quando temos um porquê bem definido, quando sabemos o que nos motiva e o que queremos alcançar, encontramos a força para continuar, mesmo diante das maiores dificuldades. Os convidados destacaram o trabalho da homenageada com as mulheres. E Larissa, estou encantada em te conhecer nesta noite e parabenizar. É muito importante ver mulheres assim como você inspirando. E o empreendedorismo, Larissa, ele transforma vidas. Ele transforma vidas de mulheres. Eu vejo hoje pela nossa rede, e o que você falou exatamente, a gente acaba construindo laços de família. Porque o que eu falo sempre para nossas mulheres, que eu vejo aqui na plateia, algumas que fazem parte do nosso programa, é uma segurando a mão da outra e ninguém larga. Uma mulher que eu acho que eu posso trazer como características um verdadeiro furacão do bem, né? Porque o furacão não é algo do bem, mas ela é o furacão do bem. Por onde ela passa, ela inspira pessoas, por onde ela passa, ela toca vidas. Eu tenho uma frase que eu levo para o meu coração, dentro da minha vida, né? Que todos nós podemos ter mais do que temos, porque podemos ser melhores do que somos. E ela é uma pessoa que não só busca ser melhor todos os dias, mas também como levar essa oportunidade para as pessoas,
para que as pessoas elas possam, de fato, né, se desafiarem, principalmente dentro desse movimento de liderança feminina que ela tanto encabeça, né? E hoje é dia de reunião ordinária de número 55, a 55ª reunião ordinária. E entre as propostas está em análise inicial um projeto de lei que inclui na Lei Municipal 14.789 de 2014, o que determina o atendimento prioritário ao município de Campinas às pessoas chamadas com deficiências ocultas ou invisíveis. Este é o nome dado aos indivíduos com, por exemplo, esquizofrenia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, doença de Lyme, surdez e outras deficiências auditivas, bem como outras condições que não são prontamente perceptíveis. A proposta tem como justificativa o fato de que, apesar dessas doenças muitas vezes não serem identificáveis visualmente, a espera em filas traz uma série de impactos à saúde e desconfortos às pessoas que sofrem com elas, que não são experimentados por quem não tem esse tipo de deficiência. Também está previsto para a votação inicial o projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade de demarcação de solo e placa, indicando locais em que são colocados os containers móveis para lixo domiciliar fixado em ruas, avenidas e outras vias públicas de Campinas. Também estão na pauta da noite desta segunda-feira os itens previstos para análise originalmente na reunião ordinária da última quarta-feira, que não foi realizada por falta de quórum. Entre as propostas está em análise inicial o projeto de lei que obriga hospitais públicos e privados localizados em Campinas a possuir equipamentos especialmente adaptados ao atendimento de pacientes com obesidade mórbida. A reunião começa às 6 horas da tarde, com a entrada do plenário pela Avenida da Saudade 1004. E se você não puder acompanhar pessoalmente, você pode ter acesso aí à transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Os detalhes da pauta lá no site campinas.sp.leg.br. No sábado, jogando no ginásio do Taquaral, o Vôlei Renata recebeu a equipe do Atibaia pela 6ª rodada do Campeonato Paulista no vôlei masculino. O time campineiro, comandado por Bruninho e companhia, conquistou aí a 5ª vitória consecutiva com um passeio por 3-0, com parciais de 25-15, 25-18 e 25-17. Olha só, então a gente já tem aí que já classificado então para a semifinal, Campinas chegou aos 16 pontos. Agora, o Vôlei Renata volta a entrar em quadra na próxima sexta-feira, quando encerra a sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista. O time campineiro enfrenta o time do Praia Grande fora de casa às 8 horas da noite, mas claro, já classificado. Bem, gente, e a Prefeitura mandou aqui os resultados da 4ª rodada do Campeonato de Futebol Amador Série Ouro A. A gente tem aqui um total de 49 gols em 15 jogos. Essas partidas aconteceram no último fim de semana e, de acordo com a Prefeitura, olha, a partida entre Lago Futebol Clube e Granada Futebol Clube, programada para acontecer na Praça de Esportes, lá do Mingone, no Parque Universitário, não foi realizada. Então, você pode ver aqui, ele está no grupo A, ó, Jardim do Lago, não tem resultado justamente porque, por conta da chuva que caiu na região, deixou o campo comprometido e uma nova data será marcada. Enquanto isso, a gente tem aqui os classificados do grupo A. Bangu, Meninos da VR, Jardim do Lago e Caraí são os 4 primeiros colocados. Já no grupo B, a gente vai pedir aí para ver qual é a Jardim Fernanda, Vila Rica jogaram, Amigos do Cafezinho, Três Marias e Morro, Osiel e São Marcos. Com o resultado da tabela, Vila Rica, Morro, Cafezinho e Amigos são os 4 primeiros colocados do grupo B. Já no grupo C, a gente teve a 4ª rodada, olha só, vamos ver aí que o pessoal vai colocar pra gente qual vai ser aí o grupo C. Nós tivemos aí o jogo entre o Bavária Itajaí, o Parque Brasília, tivemos também Unidos, tivemos ainda o jogo
do movimento, aqui o Ademar, Monte Cristo, São Bernardo, o Bartiras, e com isso, Parque Brasília, União Maloca, Unidos do Ademar e o 31 Novo Horizonte são os 4 primeiros colocados do Grupo C. E por último, a gente tem aí o Grupo D, vamos aguardar o pessoal colocar, a 4ª rodada foi entre Vila Boa Vista e Pureza, Acadêmicos e CR Flamengo, Formosa Imperial, Vera Cruz e Galácticos. Com os resultados, os 4 primeiros colocados são Pureza, Acadêmicos, CR Flamengo e Formosa. A gente lembra que no futebol amador aqui em Campinas, masculino, né, nós temos aí na série Ouro A 32 equipes disputando. Vamos falar agora sobre educação, gente, porque toda segunda-feira é dia de olho na educação, porque a Base Nacional Comum Curricular estabelece que a alfabetização de crianças deve acontecer até os 7 anos. Mas olha só, quando elas estão no 2º ano do ensino fundamental, mas há ainda um processo de alfabetização que pode começar antes, já aos 2 anos, no âmbito do letramento. E o André Aranha conversou com uma especialista na área que deu dicas importantes sobre o assunto. Bom, é isso aí, pessoal, é o quadro de Olho na Educação. Hoje, mais uma vez, um assunto extremamente importante, porque nós vamos conversar sobre alfabetização. Por isso, estamos recebendo no nosso quadro a Angélica, que é professora, antes de mais nada. Muito obrigado por atender a gente. Tudo bom, Angélica? Tudo bem, e você, André? Beleza, tudo bom. Bom, esse é certamente um assunto que você domina e extremamente importante, né? É um assunto que eu gosto muito, porque eu acredito na educação. Acredito que o ser humano possa avançar, né, em suas hipóteses e tudo mais, avançar em conhecimento também, né? Isso é importante para todos, né? Bom, eu também, viu, Angélica, porque tanto que eu apresento aqui o quadro de Olho na Educação, é um assunto de fato que me interessa muito. Bom, para a gente começar a entrevista, o que falar sobre alfabetização, como começa, enfim, por favor, Angélica. A alfabetização, ela começa muito antes da escola. Ela começa fora dos muros da escola. Então, nós temos situações de práticas de leitura e de escrita com crianças que ela vai manuseando coisas e vai percebendo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem criança pequena que tem o costume de ir num restaurante. E os pais pegam o quê? O menu para ler. Ele lê e ele vai e fala com a esposa, olha, que tal esse prato, que tal outro, não sei o quê, ele vai lendo o nome dos pratos. E ela é bem pequena, digamos que ela tem uns 10, 11 meses, ela já percebe o comportamento de leitor que se tem ali. Numa outra vez que ela for, até menos, ela vai percebendo e capturando tudo aquilo que os pais vão fazendo com ela, com aquela convivência com o mundo lá fora, com as interações entre os outros. E aí, o mais gostoso disso tudo é que chega numa outra vez que ela for no restaurante, ela vai lá e pega o próprio menu, mesmo que ela não saiba ler e escrever. Ela está lá, ela já sabe a função daquilo. Ela pega e... ela fala do jeito dela, e mamãe, então ela está explicando para a mãe dela o que ela quer comer, mesmo sem saber ler, mas ela já existe nela comportamentos e procedimentos de leitores, porque ela já viu, ela vivenciou algo com essa família ou com essa pessoa que ela mora, etc. É muito interessante. O mundo letrado, antes de ir para a escola, o mundo é letrado. O tempo todo a gente se depara com outdoor, nós nos deparamos com propagandas de outras coisas, nós nos deparamos também com a questão de nomes de supermercados, que são em placas, os nomes de supermercados têm nomes diferentes. Nós nos deparamos com nomes de farmácias. Então, o tempo todo ela está rodeada por letras, números, porque a alfabetização não é somente letras e leitura e escrita, mas aqui eu vou focar mais na leitura e escrita, que é algo que é importantíssimo, né? Não que matemática não seja, porque ela também está imersa na matemática. Mas a gente é suspeita, né, Angélica? Porque a gente gosta mais de humanas, né? Então a gente vai sempre mais para esse lado. Por isso que eu gosto desse quadro, viu, Angélica? Tá vendo?
vivendo e aprendendo. Por exemplo, sempre quando tem um quadro, a gente estuda antes o assunto e tudo mais, para bater um papo, fazer uma entrevista legal. Por exemplo, você está falando uma coisa aqui que para mim é uma surpresa, nossa, gigantesca, que é um bebezinho de 11 meses, ele já consegue ter uma... Né? Até menos, tem crianças com menos idades, porque os pais costumam ler para ele à noite para dormir. Aquele comportamento de virar a página, de olhar, de ler, ele está observando. E vai chegar uma hora que ele vai pegar aquele livrinho, mesmo que ele não fale, ele fale na linguagem dele, porque ele não sabe ler e escrever ainda. Mas ele tem aquele comportamento e procedimento de leitor, de abrir, de ficar blá, 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 porque ele sabe o que está falando. Inclusive, tem até na internet, tem crianças filmadas, porque o pai já tem costume de realizar a leitura para ele dormir, que a criança catou o livro e estava lendo para o pai. E era pequenininha a criança. Então, elas vão acostumando com essa situação, com o que é real, ela traz para dentro. A gente pode trazer para dentro da sala de aula todas essas oportunidades que eles vivenciaram lá fora. Isso que é importante para ajudar na alfabetização. Bom, tudo isso é uma prova que a alfabetização, ela começa antes, bem antes, né? Bem antes. Da gente aprender a ler e escrever. Então, porque quando eu falo em alfabetizar, eu estou falando na questão da aquisição do sistema de escrita, que é um código. Mas eu não posso ficar só no código, eu tenho que trazer as práticas sociais para dentro disso. Senão ele não vai entender. E aí eu trago textos diferentes, como no caso receitas, que são produzidas em casa também, ou o Masterchef que ele assista na televisão. Tem várias situações ali que ele pode estar trazendo para dentro da sala de aula. Por exemplo, ele pode estar trabalhando com um jornal escrito ou televisivo. Como que ele é feito, a criança percebe como ele é. E como eu posso fazer ele dentro da sala de aula, utilizando textos para que ele possa avançar e compreender aquilo que ele está fazendo. Porque o importante da alfabetização não é só o código é o início, mas eu não posso dar o código pelo código, o sistema de escrita, para ele aprender todas as letras do alfabeto. Não é isso só que está em jogo. O que está em jogo são essas práticas sociais ligadas ao letramento dela. Esse letramento, essa vivência que ela tem faz com que eu aproveite daqueles textos e traga para dentro da sala de aula e participe esses textos com ele. Vivencie momentos e situações de um supermercado, por exemplo. Qual é a função de cada um, o restaurante, o menu. Então, tudo tem leitura e tem escrita nele. Embora eu não saiba ler e escrever ainda, mas eu ajusto o escrito ao falado. Por exemplo, quando eu brinco de parlenda, lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu, o azar foi teu. Aonde está escrito? Circule para mim. Aí eu dou para ele. Isso é uma brincadeira que é feita lá fora da escola, que pode ser realizada dentro da escola também. Mas eu trago para dentro essa prática que é deles, que eles conhecem esse texto de memória, nessa parlenda de memória, e eu trago ela escrita para que eles possam ler. Mas ele ainda não conhece todas as letras, ele ainda não domina o sistema de escrita. Mas eu trago aquele texto para me ajudar nesse domínio. De que jeito? Circule para mim onde está escrito piano. Aí ele vai com o dedo lá em cima do piano está aqui, mesmo que ele não saiba, mas ele sabe de memória, ele vai tentar ajustar. O escrito ao falado, ele vai tentar ajustar. E isso é uma ajuda que ele tem, um recurso que ele tem de lá de fora, que eu trago para dentro da escola para ensinar a ler e escrever. Bom, e uma criança preparada, assim, ela vai chegar, né, com mais facilidade na hora de aprender de fato? Ah, com certeza, com muito mais facilidade. Veja, desde pequeno ele vai participando de coisas das quais a gente precisa, a escola tem essa função de ajudar a ampliar aquilo que já veio de lá de fora, daquele saber que ela traz, aquele conhecimento que ela traz para dentro da escola. Cada criança tem um conhecimento diferente, porque vem de uma cultura diferente. E cada cultura tem a sua maneira de realizar suas coisas, né? E aí, a partir dali, com aquela diversidade que a gente trabalha, é que dá para ser trabalhado várias coisas, inclusive brincadeiras. Se eu vou brincar de ovo choco, eu posso pedir para eles, vamos escrever, brincamos lá fora, brincamos várias vezes, e agora nós vamos escrever
o ovo choco. O que tem? O ovo choco é um texto instrucional, né? Ele é instrucional. Qual seria, o que não pode faltar nesse jogo? As pessoas para poder jogar, o lencinho para poder pôr atrás para ele poder correr. Então, eu vou escrever lencinho, o que precisa? Jogadores, tantos jogadores, o lencinho. Então, eu vou mostrar tudo o que eu preciso. Depois, eu venho para o modo como eu vou jogar. Como nós jogamos? Primeiro, uma pessoa foi escolhida para pôr o lencinho atrás. Cantamos a música. Até corre com tia na casa da tia, corre na casa da avó, né? Aí vai. E aí, as crianças vão escrevendo sobre isso. E isso vai ampliando horizontes, porque ele vai aprender a ler com compreensão, porque aquilo faz parte de um cotidiano da vida dele, que eu trago para dentro da escola. É a questão da interpretação também, né? Isso. Ele vai ampliando, as informações vão sendo ampliadas. Olha só. Através do brincar, através de músicas, cantigas, parlendas, tudo que a criança passa na infância. Estamos tendo aqui uma aula com a Angélica, que é professora, não é? Especialista aqui em currículo de alfabetização. Show de bola. Mudou muito com relação a anos atrás, por exemplo, esse processo, ou não, Angélica? Bastante, porque existem diferenças entre metodologias de ensino, e a questão do tradicional foi uma que mais ficou impregnada e ainda está, ainda tem muitas pessoas que têm essa concepção do ensino, porque o tradicional ele traz o quê? O importante é você saber decifrar. Então, eu decifrei um código, mas eu não posso parar ali, porque se eu decifrar um código, eu acabo lendo sem compreensão um texto, porque eu só fiquei naquele código, por exemplo, o B com ABA, o B com EB, então eu vou ficar só nisso, para poder juntar sílabas, para poder avançar ou não na minha aprendizagem, na minha reflexão sobre a escrita, que eu reflito, a criança pensa sobre o que vai escrever, que letra que ela vai usar, quantas letras ela vai colocar, se o nome tem estabilidade ou não. Por exemplo, se eu trocar o seu nome, a ordem do seu nome é A-N-D-R-E, não é? Sim. Se eu trocar a posição das letras, fica André? Não. Não fica, então ela não fica estável. Ela vai percebendo tudo isso através de um monte de coisas, né? E no tradicional, há anos atrás, não se via desta forma. Se via só as cartilhas. E as cartilhas, elas colocavam questões muito restritas, que não tinham nada de significado para a criança. E isso demora muito mais a aprendizagem. Não que o tradicional, a criança não possa aprender a ler e escrever, porque eu sou fruto do tradicional. Mas você acaba lendo o texto sem compreender depois. Então, por quê? Porque ele fica desvinculado, o texto fica desvinculado, só fica o sistema de escrita para ele aprender. Ele fica desvinculado do processo. Aqui, quando eu estou explicando para você, eu trago aqueles textos, as brincadeiras, os contos, trago tudo o que ele sabe de lá de fora e junto para a escrita, junto. Eu trabalho junto, é tudo junto. Eles são indissociáveis. Letramento e alfabetização, eles não podem. Letramento significa as práticas sociais que eles vivem lá fora, trazer para dentro da sala. Eles não podem ser dissociados, indissociados. Eles não podem se separar. Eles têm que estar juntos. Porque aí sim eu consigo compreender um texto de fato do que fabricar um analfabeto funcional, que sabe ler uma plaquinha ali, mas não consegue entender determinadas coisas do que ele leu. Por exemplo, tem criança que lê para você, você pede para ler, até um adolescente, você pede para ele ler, só que ele é um alfabeto funcional, porque ele só analfabeto funcional, porque ele só aprendeu o sistema a decodificar. E não é só isso, é muito mais que isso o trabalho. E aí, o que acontece? Quando ele lê um texto, você pergunta para ele, e aí, o que você entendeu? Nada. Zero. Por quê? Porque ele não trabalhou com outros textos junto na alfabetização, que fez parte da vida dele, que fica mais significativo para que ele aprenda. É mais para isso. Boa, muito obrigado. O tempo passou rapidinho, impressionante, não é? Como eu disse, você deu uma aula aqui muito legal, e o nosso quadro, Angélica, muitos pais assistem, né? Então, certamente é
foram dicas aí super importantes para a galera que está ajudando. Claro, o papel dos pais na alfabetização também é importante, né? Então, posso deixar só uma diquinha para os pais? Vai lá. Aproveitem bastante, façam com que as crianças larguem os celulares, brinquem com elas, brinquem com as brincadeiras tradicionais. Tudo isso a gente consegue recuperar na escola para que eles possam avançar nas suas escritas, ok? Agradeço muito o convite, viu? Muito obrigada pela confiança, obrigada por esse convite maravilhoso, porque falar de alfabetização é algo que me emociona. Você os olhinhos brilhando. Brilham mesmo, de paixão. Angélica. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e você é claro que já sabe, né? Eu tô sempre de olho na educação. Tchau! A condição predominante entre hoje e os próximos dias é de céu claro, com momentos de céu parcialmente nublado à tarde. A umidade relativa do ar assume valores mínimos à tarde inferiores a 30%. Hoje, 11h20, já estava 32%. E as temperaturas seguem elevadas amanhã e devem ficar, olha só, entre 21 e 36 graus com predomínio do sol, e não há previsão de chuva para esta terça-feira. Então, olha, o calor continua, se hidrate bastante, porque a tendência é que a umidade relativa do ar agora à tarde fique abaixo dos 30%, o que gera aí atenção. O Câmara Notícia fica por aqui. Uma boa tarde para você. Lembrando que às 6 horas nós temos a 55ª reunião ordinária com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Continue com a nossa programação. Uma boa tarde.